noite a todos. Essa é a nossa última aula, então, desde já quero aproveitar para agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui o nosso mini curso. Eu acho que foi tanto para vocês quanto para a gente, principalmente, muito, muito proveitoso, muito produtivo, né, essa troca, poder a gente aprender uns com os outros. Aprendi muito com as aulas do Wesley, do Leo, né, do Rodrigo, e, enfim, espero que a minha também aí consiga contribuir para o que a gente propôs, né, do curso. E como que eu gostaria de proceder, né? Eu vou apresentando as sessões, eu dividi a minha apresentação em sessões. E ao final de cada uma eu pauso, então quem tiver alguma dúvida pode ir levantando a mão enquanto isso, e aí a gente vai conversando. E não só dúvida, quanto comentário também, acho que os comentários dos colegas podem sempre agregar bastante, né, para a exposição. Essa aula, bom, eu acho que eu vejo como um desafio falar de qualquer coisa lá do Adorno, né, porque é muito difícil você cortar um assunto, falar, não, vou falar só disso aqui e não vou esbarrar em nenhuma outra questão, né, quando a gente vai falar de arte, por exemplo, se a gente escolhe falar, sei lá, de indústria cultural, né, a gente acaba esbarrando em outras questões, em questões sociológicas, em psicanálise. Isso é muito próprio do próprio método de exposição do Adorno, né, e também da forma ensaio, né, de como o Adorno trata, a gente vai ver isso na aula de hoje, de como o Adorno trata os assuntos que ele se dispõe a falar sobre, né, a analisar. Isso não seria diferente com a arte, né, com a concepção estética dele. Então, para poder falar propriamente sobre a concepção de estética do Adorno nos anos 30, eu achei melhor falar também, né, sobre o que ele entendia por dialética. Né, e também da arte como o que ela não é. Né, porque ou pelo menos na minha percepção, pelo que eu já li até aqui do Adorno, quando ele vai falar sobre arte, eu acho que é muito mais fácil a gente entender o primeiro que ela não é, ou seja, através dos escritos sobre indústria cultural, do que o que ela é propriamente. Só que, claro, a questão da indústria cultural, ela não é uma questão desenvolvida por ele nos anos 30. Então, eu procurei me deter, vou esbarrar em alguns momentos nessa questão, mas procurei me deter mais no que a gente tinha proposto, que a ideia dele de dialética ali nos primeiros escritos filosóficos dele, né, como que ele vai desenvolver isso, e como que isso vai de encontro com a própria concepção estética dele na época, que, como a gente vai ver, tá muito ligada aos escritos musicais, né, às análises musicais do Adorno. Né, claro, ele se detém em outros tipos de arte, outras manifestações artísticas, literatura, né, cinema, mas isso vai ser um desenvolvimento mais tardio, mais posterior, né, do percurso filosófico dele. Nesse momento, ele ainda está muito mais voltado para a música. Então, eu vou partir disso também. Bom, para além dessas questões, eu achei interessante traçar uma espécie de diálogo entre o Adorno, o Benjamin e o Lukács. Acho que por dois motivos. Primeiro, porque essa concepção inicial de dialética do Adorno, a gente não consegue falar dela se não falar da troca com o Benjamin, na época, né? Principalmente o Benjamin. E o segundo motivo é porque, bom, a gente falou de Benjamin e de Lukács até agora, como essa é a última aula, eu acho que seria proveitoso a gente aproveitar para trazer também como que isso vai se articular, como que esses autores eles vão ter ali a sua relevância para o Adorno, seja em forma de crítica, como vai acontecer com o Lukács, né? Ainda que não tanto nos anos 30, seja com o Benjamin, que é um autor com quem o Adorno, principalmente no início da trajetória, mas ele teve muita troca, e essa troca ela vai reverberar em todo o percurso filosófico dele, né? Dito isso, eu vou iniciar minha exposição. Talvez eu esqueça de passar algum slide, espero que não. Caso aconteça, depois eu volto para a gente poder recapitular. Vou começar falando um pouco, então, fazendo um apanhado geral de tudo que eu propus aqui para essa aula.
Depois eu vou dividir certinho entre dialética e arte, e, enfim, durante todo o tempo esses elementos marxianos também, né, que a gente não pode deixar fugir da proposta, eles vão aparecer. Quando o assunto é arte, né, a gente fala de arte, Adorno, né, é muito comum que a gente remeta a uma indústria cultural. Como eu disse, não é uma coisa dos anos 30, mas não é um conceito ali desenvolvido nos anos 30, mas é o mais conhecido, né? Então, começando por ele, a gente tem que, enquanto transformação de criações pretensamente artísticas em produtos, né, cuja finalidade é o lucro, o elemento contraditório, crítico e propriamente artístico das produções se perde na indústria cultural. E as críticas do Adorno em relação a esse elemento, né, elas podem ser observadas dentre diversos exemplos e ensaios, e aqui está alguns dos principais, né, que são Televisão como Ideologia, Prólogo à Televisão, Cultura e Administração, que é um dos meus favoritos para entender esse fenômeno, e Para uma Crítica Social da Música no Rádio. São só alguns, a maioria desses ensaios estão no volume da Indústria Cultural, da editora Unesp, tá? Mas, enfim, existe por trás, né, existem por trás dessas críticas à indústria cultural ideias como as de reificação, fetichismo, ideologia, racionalidade com vistas afins, né? Então, a gente já, de start, a gente já tem aí muitos elementos marxianos, com exceção dessa racionalidade com vistas afins, que é uma influência mais weberiana, que vão estar presentes ali na crítica do Adorno à indústria cultural. Então, como eu disse, né, começando a falar de arte sobre o que ela não é, a gente já encontra aí uma influência forte de conceitos marxianos, que eu vou retomar ao longo da minha exposição. Acho importante salientar, né, porém, que essa relação do Adorno com o marxismo, assim como com os interlocutores que eu vou abordar durante a minha exposição, ela não é uma adesão, né, isenta de críticas, né? Então, o próprio modo como o Adorno ele vai dialogar com o marxismo, não só na concepção estética, mas sobretudo nela, vai se dar através desse diálogo crítico com o Benjamin, com o Lukács, né? E com alguns artistas como Brecht, por exemplo, né? O que eu proponho, então, para hoje, né, como eu disse, que a gente se volte às concepções de arte que ele tinha na década de 30, no que tange a dialética, para poder esbarrar e entender melhor como que essa crítica ela vai se desenvolver, né. Eu já vou começar com uma breve citação a uma carta de 18 de março de 36, que o Adorno manda para o Benjamin, e que ele vai dizer, né, bom, essa aqui é outra citação, depois eu passo, que ele vai dizer o seguinte: me parece que o coração da obra de arte autônoma não pertence à dimensão do mito, mas é inerentemente dialética. Né? Então esse foi aí o lugar onde eu escolhi começar a apresentar essa aula, porque eu acho que diz muito, né? Da maneira como dialética e arte elas estão conectadas no Adorno, né? Quanto a essa recepção do marxismo, eu acho que ela auxilia a compreender essa questão da indústria cultural, mas ela não vai se transformar no Adorno em uma defesa da arte enquanto uma espécie de instrumento político, né, ou de denúncia da situação do proletariado diretamente, como ocorre, né, por exemplo, nas obras que a gente vai ver do Brecht, né. E isso vai impedir que o Adorno ele tenha essa adesão ao realismo crítico, como o Lukács, por exemplo, né. E, enfim, isso vai ser motivo aí de querelas entre os dois, de críticas do Adorno, e também de advertências ao Benjamin, já lá na década de 30. Né? E aí, acho que esse trecho, sim, eu coloquei aqui no slide. O Adorno ele vai dizer, né, numa carta ao Benjamin, seria um gesto reacionário burguês negar a reificação do cinema em nome do ego, liberaria o anarquismo revogar a reificação de uma grande obra de arte no espírito de um apelo imediato ao valor de uso.
Ambos carregam os estigmas do capitalismo, ambos contêm elementos de mudança, mas nunca é claro simplesmente como um termo intermediário entre Schumberg e o cinema americano. Ambos são metades rasgadas de uma liberdade integral, a qual, no entanto, não se somam. E aqui acho que é o ponto principal desse trecho. Seria romântico sacrificar um em favor do outro, seja com aquele romantismo burguês que busca sustentar a personalidade e outras mistificações do gênero, seja com aquele romantismo anarquista que deposita confiança cega nos poderes espontâneos do proletariado dentro do processo histórico. Um proletariado que é, ele próprio, produto da sociedade burguesa. E aí ele diz ao Benjamin, né, até certo ponto, deve imputar ao seu ensaio essa segunda forma de romantismo. Bom, uma citação longa, mas o que está em jogo aqui, né? Ele está se referindo à obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, do Benjamin, e de antemão aqui ele já tem, né, essa crítica a essa, digamos que essa confiança na consciência do proletariado. Bom, isso rendeu várias acusações ao Adorno, né, principalmente de ser um filósofo reacionário, né, mas enfim, isso tudo é discutível, a gente pode falar logo mais sobre. O que importa a gente entender aqui é que ele tem motivos bem estabelecidos para esse tipo de crítica, né? E motivos que estão atrelados ao próprio desenvolvimento material histórico, a situação do proletariado enquanto cada vez mais integrado à burguesia. Por isso que ele vai falar, né, que ele é a própria categoria de proletariado sendo produto da sociedade burguesa. Né? Ele tem um ensaio que não é da década de 30, mas ele vai tratar disso, que é sobre as relações de classe, que ele escreveu em 1942. E tem também um outro interessante, que é o Capitalismo Tardio e Sociedade Industrial, onde ele vai tratar, nesse segundo texto, brevemente, dessa situação do proletariado, enquanto é integrado não só pela indústria cultural, né, então esse elemento de integração e dominação sociopsicológica, quanto também materialmente, né, as condições materiais do proletariado melhorando. Né, em que o proletariado ele não vai mais estar como estava na época do Marx, na análise do Marx, à margem, tanto assim, né? Então, esses elementos por si, eles já impediriam essa confiança total numa arte ou numa manifestação proletária, né? E é isso que ele está tentando aqui, de certa maneira, falar, né, ou criticar no escrito do Benjamin. Agora, por um lado, né, nem uma negação abstrata da ordem social, nem simplesmente um tipo de arte que não vai dialogar com essas condições nem minimamente, né, até porque seria quase que impossível a gente vai ver isso, nem essa confiança cega, né, ambos os lados pro Adorno estariam aí atrelados à lógica aos estigmas do capitalismo, como ele vai dizer, né. E isso traz desafios para a gente, né? Porque aí a gente precisa entender esse caráter dialético da obra de arte, o que exatamente o Adorno quer dizer com isso, né? E como que isso vai se estabelecer como crítica à negação abstrata das relações sociais na arte, né? Então isso vai levar a gente a tentar entender, né? Quando dizemos que a posição adorniana frente à arte é dialética, o que exatamente a gente quer dizer com isso, né? E, a partir disso, até que ponto a gente pode aproximar o Adorno no marxismo, do marxismo que diz respeito à sua estética. Né? Uma pista para isso a gente já teve no começo da aula, né, que é na definição da indústria, da própria indústria cultural, o que seria o produto da indústria cultural. Mas, enfim. Para começar a delinear essas questões, eu vou mencionar brevemente alguns contrapontos, né, e divergências do Adorno com as teorias do Benjamin e do Lukács, né, porque, como eu disse, não dá para falar de arte dialética nos anos 30 do Adorno sem falar minimamente no Benjamin, principalmente, tá? Por que isso, né? A gente já começa com a categoria de constelação, que a gente vai ver agora o que é, e que é fundamental
tanto para o Benjamin quanto para Adorno, né? A gente deve ter, vocês devem ter visto, eu não consegui ver na aula do Léo, mas ele deve ter mencionado isso, nessa ideia de constelação. E ele é crucial não só para o desenvolvimento da teoria estética do Adorno, mas para o desenvolvimento de toda a sua filosofia, por assim dizer, né? Ainda que haja paulatinamente um afastamento, né, da concepção do Benjamin enquanto 100% de fidelidade a essa concepção. Tá? Bom, eu vou partir então. A gente consegue ver mais sobre isso, antes de eu começar propriamente, em 2 textos que eu coloquei aqui no slide, que são Caracterização de Walter Benjamin, né, e Introdução aos Escritos de Benjamin. Esse eu só encontrei em espanhol, mas eu coloquei lá no Drive, vocês podem acessar também. Tá? Em ambos esses textos, o que a gente pode notar é essa relação de admiração por parte do Adorno com relação ao Benjamin, essa proximidade teórica, principalmente nos anos iniciais, né? E por que essa relação de proximidade se dá? Porque o Adorno, ele vai se referir ao Benjamin, então, como um autor cujo pensamento ele não se insere em uma totalidade fechada. A gente vai ver que essa ideia de totalidade, ela é muito importante nas críticas do Adorno, tanto na crítica da estética, quanto na crítica social, né, e na filosofia do Adorno. Então, é bom que a gente foque bastante nessa ideia, né, de oposição a essa totalidade fechada. Se o pensamento do Benjamin ele não se insere nessa totalidade fechada, o Adorno vai dizer que ele traz fragmentos que contêm a força do universal. Bom, aí a gente já tem, né, a gente já começa a entender um pouquinho o que é essa ideia de constelação. Como que a gente vai tentar interpretar e compreender os fenômenos, sejam eles quais forem, né, não buscando fundamentá-los, isso vai ficar mais claro adiante, mas não buscando fundamentar esses fenômenos em verdades últimas e numa apreensão do fundamento ontológico, né, desses fenômenos, mas antes tentando compreender eles a partir desses fragmentos. Esses textos que eu citei, eles são da década de 50, mas eles confirmam uma visão que o Adorno já tinha em 1935, e de elogio, né, a ausência dessa totalidade fechada. Onde que eu encontrei isso, né, essa referência já na década de 30? Nas cartas, na correspondência entre o Adorno e o Benjamin, e é uma carta até bem inusitada, porque ele faz um convite ao Benjamin, numa carta de 35, para um projeto de um livro sobre a história das ideias europeias. E ele mesmo se refere ao projeto como um absurdo. Então, para poder seguir adiante com essa tarefa que ele já não estava aceitando muito bem, ele convida o Benjamin e diz que o único jeito de apresentar esse livro sobre, né, um assunto tão vasto quanto a história das ideias europeias seria, e aqui eu cito, mediante o desenvolvimento de uma abordagem totalmente nova, capaz de aprender de modo abrupto e, ao mesmo tempo, de estilhaçar a totalidade e a história intelectual envolvidas. E para o Adorno, só o Benjamin conseguiria fazer isso, ali à luz do que ele tinha desenvolvido até então. Né? Então, essa ideia de constelação, ela vai ser primordial para a compreensão filosófica, para o desenvolvimento da teoria da filosofia do Adorno e da concepção de estética do Adorno, né? Nesse momento. Enfim. Seguindo adiante, então, deixa eu passar o slide aqui rapidinho. Vou chegar nessa parte da crítica através do Brecht, né? Bom, então eu cito esses exemplos, né, para mostrar como ele tinha esse apreço pelas ideias do Benjamin, mas também algumas, claro que essa relação não estava isenta de críticas, sobretudo a respeito da obra que eu já citei, que é a obra de arte na área da sua reprodutibilidade técnica. Né? Embora seja verdade que esse fenômeno da reprodutibilidade técnica, ele não foi só defendido pelo Benjamin, ele foi visto, na verdade, como, acredito eu, como uma espécie de faca de dois gumes, né?
Para o Adorno, essa análise ainda carecia de mais dialética. Né? Então, primeiro, tratava-se de uma imersão na obra de arte autônoma que fosse dialética e remetesse a uma obra que transcende a si própria a partir de seus próprios procedimentos técnicos. Né? A gente vai ver como isso se desenvolve. E a segunda exigência do Adorno, né, era uma tentativa mais incisiva de interpretar dialeticamente a negatividade da arte utilitária. Né? Outro ponto de discordância, além de exigir, né, essa aproximação ainda mais rigorosa, mais, né, que o Adorno vai colocar como dialética da obra de arte, ele não aceita a teoria do Benjamin sobre a parte que o Benjamin menciona a distração, né, segundo a qual haveria na recepção da obra uma passagem de um modo de recepção mais concentrado para o mais distraído. Né? Então, o Benjamin, em certo momento, quando ele se refere à imersão, né, na obra de arte, ele diz que a distração estabeleceria uma espécie de jogo com comportamento social. Depois, se o Silvério me corrige se ele quiser. Mas para o Adorno, isso não vai se seguir simplesmente dessa maneira, porque ele atrela essa necessidade de distração à própria lógica do capitalismo. Né? Então, quando ele pede por mais dialética, o que me parece é que ele está, e isso vai se confirmar depois, é que ele está apelando por mais mediação social, ainda mais, né? Porque, para ele, uma sociedade que não fosse regida pelo trabalho, extenuante, produtor de mais-valia no capitalismo, essas distrações elas não seriam necessárias, essa aproximação com a arte que, de certa maneira, tivesse esse elemento, né, mais lúdico, mais de distração envolvido, não seria uma necessidade primordial, assim, ou tão importante assim, como era a tendência, né, dos autores, mesmo dos autores críticos de observar na arte. Ele vai desenvolver isso de novo, né, futuramente, mas no texto Tempo Livre. Né? Claro que aí, no caso do Tempo Livre, ele está mesmo se referindo à indústria cultural, né, e aí ele pega bem mais pesado. Mas, enfim, eu não vou me prolongar demais com esses exemplos, senão o tempo todo da aula vai só para essa parte da dialética. Importa, por enquanto, acrescentar, né, que boa parte dessas cartas do Adorno ao Benjamin vão se relacionar também com a interpretação adorniana do marxismo, que vai aparecer nas críticas a Brecht. Né? Por quê? Para o Adorno, a questão com Benjamin seria que em certo momento ele teria, e ali na época da obra de arte, né, na era de reprodutibilidade técnica, ele teria incorporado alguns elementos brechtianos às suas análises estéticas, né, e o Adorno, bom, todo mundo sabe que já leu Adorno como ele era crítico, né, do Brecht. Dentre os quais, o que mais ressalta as divergências do Adorno, né, é esse apelo, como eu disse já, à consciência dos trabalhadores. Né? E aí eu cito aqui uma carta onde ele diz para o Benjamin que eles não têm, os trabalhadores, no caso, de fato não têm nenhuma vantagem sobre a burguesia para além de seu interesse na revolução. Né? Então, claro, discutível, é um diagnóstico bem ferrenho, né? Mas o que ele está tentando mencionar na carta é que é essa integração cada vez maior, né, da própria consciência do proletariado, que faz com que as vantagens de impulsionar uma revolução, quando comparadas com a própria condição da burguesia, não sejam tão mais fortes, né? Essa revolução ela não seja tão iminente quanto se gostaria que ela fosse, né? Porque o proletariado para Adorno ele vai trazer consigo todas as marcas da mutilação do típico caráter burguês. Então, novamente, ele é bem incisivo. Né? E essa análise ela já antecipa, a seu modo, algumas observações que o Adorno vai fazer posteriormente nos textos sobre indústria cultural, que eu já citei aqui no Cultura e Administração. Né? E aí ele vai usar claramente o termo dominação sociopsicológica
para se referir mesmo à classe trabalhadora. Então, é como se essa diferença de classe ela não fosse imediatamente levar a uma diferença de consciência. Isso ele vai desenvolver também no capitalismo tardio e sociedade industrial. Então, a posição do proletário não implica na consciência de classe. E é daí que vai ver as principais discordâncias entre o Adorno e o Lukács, né, assim, como as críticas ao Brecht. Bom, brevemente, vou falar de algumas divergências com o Lukács, né, elas não vão surgir tanto no contexto da década de 30, então vou passar mais rápido, né, porque o famoso ensaio em que o Adorno critica o Lukács pesa bastante a caneta, né, a reconciliação extorquida, é de 1958, então não está aqui no contexto do debate, mas elas importam na medida em que boa parte dessas ideias do Adorno elas já começavam a se delinear nessa troca com o Benjamin, né, como a gente está vendo aqui. E elas vão resultar na defesa do Adorno de autores como Kafka e Beckett, né, bastante criticados pelo Lukács. Depois o Wesley e o Rodrigo falam aí para dar uma corrigida aí se eu estiver falando alguma coisa que fuja muito aqui, mas bom, eles vão ser bem criticados pelo Lukács, o Kafka e o Beckett, né? E da parte do Benjamin, da defesa da alegoria na arte, né? Que o Lukács também não aceitava, né? Uma vez que ela parte de uma ideia de obra de arte enquanto totalidade, cujas partes devem se referir ao todo, né? Então tem aquela questão entre alegoria e símbolo, né? Quem vai desenvolver isso bem é o Celso Frederico, né? Nesse livro que eu citei aqui, que é o Lukács, um clássico no século XX. Inclusive, agradeço o Rodrigo pela referência, né? Essas alegorias defendidas pelo Benjamin, digamos que, de certa maneira, também o Adorno estaria mais próximo do Benjamin, né, nessa defesa, elas devem se relacionar umas com as outras para formar uma totalidade, né? Quer dizer, então, essas partes da arte, elas, na sua relação, elas precisam formar uma totalidade para o Lukács, né? Enquanto que para o Benjamin, essa alegoria ela mostraria justamente na arte o caráter fragmentário de uma unidade perdida, né, na relação entre indivíduo e sociedade, né, que faz com que essas alegorias, a defesa da alegoria, né, ela remeta a aspectos como fragmentação, ruína, né? Então, essa defesa de autores que vão se expressar dessa maneira, né, como Kafka e o Beckett, ela remete, e da categoria de constelação, ela remete justamente a essa ausência de reconciliação, que para o Lukács vai ser visto até como antidialético ou antiartístico, em certa medida, né? Dada essa defesa do Lukács da identidade da obra de arte enquanto compromisso do artista com a existência humana, né? Então, enquanto o Lukács vai ter uma concepção estética mais voltada a essa ideia de totalidade, né, a gente viu que o conceito a categoria de constelação, ela difere bastante disso, né? Na constelação, essas partes, elas se relacionam com uma totalidade, mas elas são quase como se elas estivessem em tensão constante com essa totalidade. Enfim, mas indo adiante, antes que a gente se demore muito nisso, falar brevemente sobre a concepção de estética do Adorno nessa época, né, na década de 30. Como eu já adiantei acima, ele fazia essa exigência para o Benjamin de mais dialética, né, na carta de 36. E aí a gente pode encontrar algumas pistas do que o Adorno queria dizer especificamente nesse período, né? Através de uma aula inaugural que ele deu em 1931, que é intitulada A Atualidade da Filosofia. Quem vai tratar muito bem disso é a Renata Guerra, na tese de doutorado dela,
a lógica da teoria crítica e Adorno, recomendo a leitura, porque ela vai mostrar que, se por um lado, né, essa aula inaugural, onde o Adorno vai tratar dessa ideia de imagens dialéticas e, em certo sentido, dessa ideia de constelação, ainda que não com esses termos propriamente, se ela foi bem aceita, bem vista pelo Benjamin, ela não foi tão bem vista pelos demais presentes ali, então ela vai ser também fruto de debates, né? Mas é nela que o Adorno vai trazer mais essas ideias benjaminianas. E, na atualidade da filosofia, o Adorno ele vai ser categórico, ele vai dizer com todas as letras: a interpretação filosófica só me parece possível dialeticamente. Né? Ele vai criticar, então, essa busca pelo fundamento, que eu cheguei a citar para vocês, né? Essa busca pela totalidade, que a gente vê muito no idealismo alemão, na fenomenologia, né? Pelo ser, né? Por essas abstrações do próprio movimento histórico. Né? E para o Adorno, o que elas têm em comum é justamente essa pressuposição de um fundamento como suporte para as nossas representações, para a maneira como nós concebemos os fenômenos e nos dirigimos a eles. Quer seja na representação, nas representações estéticas, quer seja na maneira como a gente utiliza os conceitos para se referir às coisas, né? Esse pressuposto, esse fundamento, tá? Então vamos entender o que é, sei lá, o Dasein, né? O ser, né? O ser enquanto fundamento, ou sei lá, se a gente quiser dar um exemplo aqui, meio que talvez ultrapasse muito o assunto da aula, mas, sei lá, primeiro motor imóvel, lá no Aristóteles, né? A causa primeira, fundante, a totalidade, né? Se a gente já quiser aprender as coisas dessa maneira, né? Para Adorno, que a gente vai achar é esse fundamento enquanto um enigma. Então, a tarefa da filosofia, ela seria iluminar esse enigma, procurando não um sentido fixo por trás dele, mas se detendo aos problemas nas suas variações. O que a gente tem aqui nada mais é do que uma preocupação com elementos dispersos, singulares, e não a busca por um elemento fundamental e totalizante. Vai ser uma análise micrológica, uma análise das questões sociais ou existenciais a partir da maneira como elas vão se evidenciar nos acontecimentos mais corriqueiros. Eu acho que uma frase do Benjamin que ilustra bem isso é quando ele diz que o eterno é, em todo caso, antes uma dobra na vestimenta do que uma ideia. Né? Então, a preocupação aqui do Adorno, em consonância com essas ideias do Benjamin, seja na filosofia, seja no modo como a estética vai se estabelecer, é justamente a preocupação com esses fragmentos, para além de um fundamento unívoco que uniria todas essas experiências esses fenômenos micro, né, não macro, que a gente experiencia. Né? Então, trata-se, em última instância, aqui, da impossibilidade do pensamento de aprender uma totalidade. Né? Então, interessante que já na década de 30, a ideia de dialética do Adorno é, em certo sentido, muito semelhante com a que ele vai estabelecendo a dialética negativa, né, já lá na década de 60. Claro que, enfim, com suas mudanças que não veio ao caso agora. Né? Então, se trata dessa impossibilidade de aprender a totalidade, de modo que restaria adentrar a realidade e entender a realidade a partir das suas pequenas partes, desagregar essas pequenas porções, que ele vai se referir como a massa do meramente existente. Né? Bom, isso remete muito à ideia de constelação. Né? Nós temos aqui numa constelação o quê? Né? Partes que são, em si, já autônomas, mas que, ao mesmo tempo, se referem a um todo. Mas não são dependentes desse todo a ponto de sumirem diante dele. Né? Mas elas carregam em si as suas idiosincrasias, suas particularidades, sua autonomia. E, ao mesmo tempo, né, são fragmentos que trazem consigo esse movimento, essa imagem do todo. Né? É isso que ele está tentando
que ele vai tentar, na atualidade da filosofia, ainda nessa ideia de imagem dialética. Por que eu falo ainda? Né? Para matar aqui, para resumir. A partir de 1935, mais ou menos, ele vai começar a se aproximar do Horkheimer e ele vai questionar essa própria ideia de imagem dialética. Ele vai tentar entender, buscar defender cada vez mais uma aproximação propriamente filosófica dos fenômenos. Né? Por quê? Porque para ele essa imagem dialética, ela, na medida que para o Benjamin ela é avessa a um tratamento teórico, então é literalmente imagem, para o Adorno não. A partir de 1935, ele vai iniciar o projeto de uma lógica dialética. Então, ele vai tentar entender essas imagens mesmo enquanto atreladas, em certo sentido, à consciência. E na medida que elas são atreladas a uma consciência, ele vai, nas cartas com Benjamin, questionar se essa consciência não seria a consciência dominante. Logo, a consciência burguesa. Né? Então, ele vai, além de cobrar do Benjamin que ele descreva o que seriam essas imagens dialéticas, conceitualmente, ele vai sentir falta dessa mediação social. E aí ele vai tentar se voltar, né, para um projeto que vai levar a dialética de esclarecimento, a um conceito, uma ideia de dialética que inicialmente está muito atrelada à estética, essa questão de imagem na troca com Benjamin, mas que devagar, né, vai se distanciando um pouco. Isso não quer dizer que o Adorno abandone completamente a ideia de imagem dialética, né? Mas também não quer dizer que ele se manteve 100% fiel à maneira como ela foi estabelecida no diálogo com Benjamin. No entanto, eu acho que a gente precisa manter não só essa ideia de imagem dialética, né, dessa imagem que traz consigo o movimento da história, né, como também a ideia de constelação, porque é isso que, de certa medida, vai unir arte e filosofia no Adorno. Né? Quem desenvolve bem isso é o Eduardo Soares Neves Silva, né? A tese dele, depois eu posso mandar o nome para vocês aqui no chat, que é Filosofia e Arte em Teodoro Adorno, a categoria de constelação. Né? Por isso que é importante falar disso. Bom, enfim, existe então esse afastamento com relação a uma lógica dialética, ele vai questionar essa ideia de imagem, mas em certo sentido ela vai permanecer com ele ainda. Existem várias passagens, por exemplo, não vou lembrar de cabeça agora, mas na dialética negativa, em que, bom, que ele não está necessariamente recorrendo a conceitos filosóficos rebuscados, mas basicamente colocando as palavras de modo que elas criem uma imagem em quem está lendo. Né? Então, a gente pode entender dessa maneira. Então, esse percurso dialético do Adorno, para resumir, está pautado na relação sujeito-objeto, né? Como que eu vou aprender os fenômenos, nomear esses fenômenos, se isso é mediado pelo conceito, qual que é a mediação social nisso. Essa dialética nos anos 30, ela está atrelada à noção de imagem, por isso que ela importa para a estética. A primeira concepção de dialética do Adorno é estética. Né? Ela está atrelada a essa análise micrológica, a crítica imanente do pensamento filosófico dominante, e futuramente ela vai levar a uma dialética negativa, justamente por conta dessa ideia de constelação com uma lógica da desintegração. Eu ainda não entrei na concepção de arte propriamente dita, mas acho que eu já disse bastante aqui da maneira como ele vai conceber a obra artística com base nisso. Alguém tinha alguma pergunta, algum comentário que gostaria de fazer? Oriana, eu tenho uma dúvida. Manda aí. Nessa crítica mediada pelo Brecht em Benjamin, nesse período, tanto o Brecht quanto o Benjamin têm laços estreitíssimos, assim, teoricamente, né? E diálogos, enfim. Mas como o Adorno trabalha um pouco isso, assim, porque... E outra coisa, e essa dúvida propriamente, né? Além dessa primeira inquietação assim, que me veio, se o Adorno em algum momento ele teve contato, ou ele estava a par em alguma medida com aquele debate nos 30 que um monte de intelectuais
marxistas emigrados estavam fazendo, por assim dizer, uma luta de fronteira fora da Alemanha, né? Isso me chamou muita atenção, porque nos anos 30 o Adorno estava iniciando sua carreira universitária, acadêmica e intelectual também, né? O Adorno nasce em 1903, se não me engano, né? Então é mais ou menos isso, assim, né? Que eu fiquei pensando, assim, né? Porque é um Adorno jovem, né? Que está ali, como você mencionou muito bem, né? Isso ficou muito claro, assim, que ele está ali, por assim dizer, fundamentando não só essa análise micronológica, mas também algumas categorias de constelação, entre outras coisas, né? Essa dúvida, assim. Tá, esse debate que você se refere é aquele sobre qual que você está se referindo sobre expressionismo? Perpassa também, mas por exemplo, né, o Benjamin na conferência sobre reprodutibilidade técnica é uma conferência para escritores, né, enfim, é uma intervenção política propriamente, né, mais esse sentido, assim. Então, o Adorno ele ainda estava muito no início do percurso filosófico dele ali, né, na década de 30. Eu não sei até que ponto ele estava imerso, assim, nesse debate, mas ele já tinha uma concepção de estética bem fundamentada que vem dos escritos, dos estudos sobre música dele, né? E claro, como eu disse, ele não focava ainda tanto assim em outros tipos, outras manifestações artísticas, mas ele já, em certa medida, ele já estava ali, digamos que voltado para essas questões, como elas vão se desenvolver ali no Brecht, né? Mas até que ponto ele estava imerso nesse debate, eu já não sei te dizer. Sim, sim. É que eu fiquei pensando justamente nisso, né, porque o Brecht é muito próximo ao Benjamin, né, e usar o Brecht como, não sei se é uma ponte, mas uma via, por assim dizer, para entrar na discussão, assim. Não é entrar na discussão, mas avançar, né, enfim, na discussão. Eu acho que a tese do Adorno, doutoral dele, foi sobre Schopenhauer, né, não é isso? A tese dele, se não me engano, foi sobre o Kierkegaard, né? Ah, sim, exato, o que A disse isso, construção da isso. estética. Ele estava Isso, bem ligado isso. nessas questões, justamente por isso, né? Bem lembrado. Estava tentando aprender a maneira como a gente vai. Como lidar com os fenômenos, né? E é Sim, uma sim, sim. concepção de filosofia que vai esbarrar na estética o tempo todo ali no início da trajetória dele. Aham, sim, não, tranquilo, exatamente. Alguém mais? Bom, vou falar rapidinho então sobre dialética e arte, e aí eu abro para a gente discutir um pouco. Acho que um texto muito interessante sobre essa época, né, das análises estéticas do Adorno, é esse de 1932 sobre a situação social da música. Eu também só achei em espanhol, mas eu acho que o que é um dos mais completos se a gente quiser começar a adentrar esse assunto propriamente, né, nessa época do Adorno. Ele vai dizer, em certo momento desse texto, o seguinte: aqui agora a música não pode representar nada mais em sua própria estrutura do que as antinomias sociais que também são responsáveis por seu isolamento. Quanto mais profundamente possa se conformar em sua figura o poder dessas contradições e a necessidade de sua superação social, e quanto mais puramente expressa em sua própria linguagem formal a necessidade do Estado social, melhor será para que sua escrita seja vista como a cifra do sofrimento que aponta para a mudança. Então, assim, já para começar, essa concepção adorniana de arte, ela está o tempo todo atrelada à expressão da contradição social, né? E como que essa expressão ela vai se realizar? Na arte, mais propriamente na música, nessa relação entre todo e parte, né? Entre totalidade, a totalidade de uma sinfonia, por exemplo, e as partes que compõem essa sinfonia, né? Que para o Adorno, enquanto expressão justamente
dos elementos sociais contidos no próprio fazer artístico, precisa ser uma relação de tensão. Né? Não porque a música ela vai representar meramente, embora ela também represente, ela vai representar meramente essas contradições sociais, mas porque elas se inserem obrigatoriamente no próprio fazer artístico, na medida em que o artista ele é um indivíduo em sociedade, e ele é um indivíduo que a própria concepção de indivíduo já é produto de um momento histórico, né, ali de uma concepção de sociedade, né, ela vem dessa ideia de sociedade. Né? Então, a partir do momento em que o próprio artista ele se relaciona com a sociedade, ele fatalmente essa relação ela vai ser expressa no seu fazer artístico. O artista ele não é completamente, digamos que livre no seu fazer artístico, na medida em que ele não vai mobilizar esses elementos materiais, no caso da música, que os próprios elementos materiais da música, a seu bel prazer. Eu acho que um exemplo interessante para a gente falar disso, talvez eu esteja me adiantando, mas depois eu volto, é o Schumberg. Né? O Adorno tem um texto interessante sobre o Schumberg, que é o compositor dialético, né? Onde ele vai dizer que, além de chamar o Schumberg, nesse período, tá? Porque depois ele vai ter críticas também, de maior músico vivo, ele vai dizer que na música do Schumberg, a gente não encontraria esse comportamento arbitrário ou preferências subjetivas do artista. Assim, isso aqui, eu disponho desses instrumentos para fazer a minha música, eu vou fazer deles o que eu bem entender, e é a expressão somente da minha subjetividade, né, como se eu tivesse isolado no mundo. Mas tampouco a gente encontraria uma forma enrijecida. E quando a gente diz forma enrijecida, o que é? Como a música instrumental ali deve se portar, então, como ela deve ser realizada, né? Então, a forma ela já está dada, já existe uma receita a ser seguida, né? E nas primeiras composições do Schubert, o Adorno não via isso. Essa relação ela não era nem de submissão do artista com relação à obra integral, né? Nem de imposição dessa forma, né? E nem de submissão do material ao artista, desculpa, e nem de submissão do artista a essa forma congelada, né, enrijecida que deveria ser seguida. Mas é uma relação dialética, né? Então, na medida que o Schubert dispõe ali do ato de compor, no ato de compor ele já está apresentando, né, expressando a sua condição social como essa sinfonia é realizada, como ele vai compor, né, como ela é realizada, enfim. E aí, o que é interessante nessa análise da música, né, porque a gente percebe na estética a análise que o Adorno faz da própria filosofia, né, porque essa relação entre todo e partes, ela também pode ser remetida à ideia de constelação. Então, ela evita cair tanto num subjetivismo completo, quanto num objetivismo que daria diretrizes para o fazer artístico e só aceitaria, por exemplo, um tipo de arte, né? Enfim, controlaria o que pode ser chamado dessa maneira, ou difundido como, sei lá, arte X, arte Y. Então, não é nem um subjetivismo completo, quanto um objetivismo frente ao qual não resta espontaneidade alguma, mas é uma relação dialética. Né? Essa dialética entre sujeito e objeto, que vai ser colocada em outros termos pelo Adorno, como entre o poder no artista e o que se encontra diante dele. Né? E ela vai se dar enquanto contradição entre a intenção do artista e o material composicional. Né? Não se trata de uma cisão que deve ser resolvida, né? Mas o que está na intenção do artista depende do material para se realizar. Então, não é uma relação completamente livre nem completamente engessada. E essa relação, na composição musical, ela precisa se desdobrar historicamente. É por isso que nesse momento em que o Adorno está escrevendo sobre o Schubert, existe o quê, né, nessa música atonal?
a implosão da forma tonal. O que é a forma tonal? Você tem uma nota que vai dar ali a tonalidade da sinfonia e uma relação de hierarquia. E a música do Schubert, não, ela vai implodindo com isso, né? Não existe necessariamente essa relação de hierarquia. Essa desintegração da unidade tonal, querendo ou não, ela vai se relacionar com a maneira como a Adorno vê a filosofia, e eu arriscaria que até a própria ideia de emancipação, né? Na medida em que o que é o mundo administrado, o que vai ser lá na década de 50 para Adorno? Essa totalidade social onde os indivíduos têm que de certa maneira, se submeter a ela. Né? Qual que é a crítica do Adorno que a gente vê lá em cima ao sistema filosófico? Sistema enquanto totalidade, que busca aprender um fundamento, e todas as nossas experiências têm que se referir a essa totalidade obrigatoriamente. Né? Então, é um processo de desintegração que o Adorno vai conceber na estética e na filosofia. Né? Então, o que está em jogo aqui, né, nesse texto sobre Schubert, é como vai acontecer essa desintegração da forma tonal na música dele. Né? E se, por um lado, é verdade que a gente não pode colocar arte e filosofia como se fossem a mesma coisa, elas vão se relacionar nessa análise. Né? Por quê? Se a gente volta lá na atualidade da filosofia, é lá que ele vai dizer, né, que aqui, tal como as soluções dos enigmas se formam até formarem uma figura da qual emerge a solução enquanto a pergunta se desvanece, assim também a filosofia deve colocar seus elementos, recebidos das ciências, em constelações, em tentativas de ordenações cambiantes, até que forme uma figura que se torne legível como resposta, enquanto ao mesmo tempo a questão desvanece. Então, o que é a ideia de constelação? A gente se aprender, a gente se atentar a essas particularidades, né, a esses elementos particulares, essas partes, para obter, é desse modo que a nossa investigação filosófica ela vai se desenvolver. E, de certa maneira, me parece, pelo menos, que a visão dele da música aqui nesse texto sobre Schubert é muito essa, são partes que estão em tensão com essa totalidade, né, com o todo da sinfonia. Assim como a gente não consegue aprender, na nossa tentativa de trazer definições filosóficas, a gente não pode fazer como o que ele vai dizer que o sistema filosófico vai realizar no idealismo. Né? Você ter ali sujeito, o conceito e objeto, e de maneira que os objetos eles tenham que necessariamente estabelecer uma identidade com o sujeito ou com essa totalidade do conceito. Né? Enfim, então acho que essa ideia de constelação ela pode servir para a gente compreender tanto a estética, né, quanto a filosofia. Agora, quanto aos elementos, só para a gente recapitular o que poderia ter de elemento marxiano nisso, né? Eu vejo muito esses elementos na crítica da indústria cultural mesmo, não acho que dê para fugir muito disso. Mas também, acho que nessa... E aí não só no marxismo, acho que em toda a tradição que vem desde o Hegel, nessa ideia de contradição, né? É uma maneira bem peculiar que o Adorno vai se apropriar aí da ideia de contradição. E acho que é mais ou menos por aí que isso vai se dar. Agora, isso vai levar a uma ideia de estética bem sui generis, assim, né? A obra de arte autônoma, ela precisa ser expressão das contradições sociais, mas como que ela vai fazer isso? Eu vou lá escrever, sei lá, uma peça de teatro, mostrando, representando o sofrimento do proletariado diretamente, ou eu vou, sei lá, fazer uma placa, né, tentando comunicar algo, né, fazer um quadro escrito, não sei,
não necessariamente, né? O Adorno ele aponta para outras maneiras de representar e apresentar essas contradições, até porque numa obra propriamente artística, muitas vezes essas contradições elas se mostram à revelia do artista. Né? Então, essas contradições elas já estão no material, elas já estão na maneira como a arte é historicamente constituída, e muitas vezes sem que o próprio artista se dê conta delas. Né? Então, esse é o desafio de entender e de pensar numa estética adorniana. Né? Eu lembro quando eu estava lendo sobre o filme na indústria cultural, eu ficava pensando o tempo todo, tá, mas como que vai ser uma ideia de filme para Adorno que não seja tempo todo, que não se refira ao tempo todo a esse elemento mercadológico, né? Como que seria um filme feito a partir das ideias adornianas, né? É um desafio entender, porque o Adorno ele não vai estabelecer diretrizes imutáveis, porque seria arte. Né? A arte é isso, tem que ser feita dessa maneira, ela tem que. Não, a gente entende melhor a arte no Adorno pelo que ela não é. Pelo menos é o que me parece. Né? E sendo a única ideia que ele enfatiza sempre essa questão da contradição, né? Que é uma coisa que a gente não consegue simplesmente unir numa identidade imediata entre o artista e a sua própria obra, ou enfim. E é isso, né? Espero ter. Falei bastante, mas espero ter contribuído aí e me coloco à disposição para perguntas, comentários, concordâncias, discordâncias. Por favor, lucatianos, benjaminianos. Oriana, eu vou fazer um comentário só para levantar a bola da galera eventualmente. Hein? Recentemente, numa edição, né, o volume 3 daquela quadrilogia sobre filosofia da música, que editor do PPG da filosofia que publicou, né? Foi um volume basicamente sobre a dor, assim, né? Dos textos, assim, né? Claro, teve textos afins, né? E aí tinha um artigo muito interessante, eu não lembro agora o autor, assim, eu não sei se foi uma na USP, eu não lembro agora, se é da música ou da filosofia, enfim, que falava sobre o material musical, né, que o Adorno trabalhou, isso na década de 40, 50, né, onde o Adorno está mais amadurecido nisso, né. E é interessante, já na década de 30, né, o Schoenberg já aparece como um certo paradigma, né, mas enfim, o ponto é que pelo menos me recorda assim, da leitura, né, eu li já tem um tempinho, e o artigo longo, assim, é um tema que eu não domino muito, assim, mas me interessou bastante, né? Eu digo o tema na música, da musicologia, da Adorno, assim, né? O Adorno era musicólogo também, né? Adorno tocava piano, né? Enfim, Adorno aprendeu música muito jovem, né? Ele começa. Por isso que o paradigma musical da estética da Adorno, né, é importante, assim. E aí esse é o ponto, né? De que maneira a música também entra com esse elemento, vamos dizer assim, dessa implosão dessa totalidade fechada do capital, né? Sobretudo com a música tonal. E aí daí a predileção do Adorno, as vanguardas, por exemplo, o realismo, né? E essas relações são interessantíssimas de ser feitas. Daí vem a briga com ele com o Lucas depois, enfim. E isso me chama muita atenção, assim, né? Se você chega, não sei, por conta do tempo, do formato também, às vezes não dá pra esticar demais. Mas chegou pelo menos nas suas leituras, assim, aí um pouco mais a fundo, assim, sobre esse material musical que o Adorno trabalha no Schoenberg. E essa questão da forma, né? E lembrando, né? O Adorno é tributário do Lukács, a questão da forma, né? O ensaio como forma, né? Que tá já nos anos 40 ali e tal. Enfim, mas você levantar a bola pra você falar um pouco mais, assim. Assim, você sabe que eu não sou muito assim. Eu estudo essa parte da estética do Adorno, mas não é exatamente o que está relacionado com o meu projeto, né? É mais porque eu gosto mesmo dessa parte. Mas a respeito dessa relação com o Schumberg, eu li um pouco mais sobre, e eu acho interessante porque
o que ele busca e o que ele vê ali no início da década de 30 no Schumberg é justamente essa relação de tensão, né? Então, eu acho que essa oposição, essa totalidade fechada, ela vai ser tanto motivo de elogio no início, quanto motivo de crítica depois, na medida em que o dodecafonismo ele vai se transformar pro Adorno numa espécie de totalidade, né? Quando já ele avança e ele se torna uma espécie de diretriz a ser seguida, né? Então, o modo como a sinfonia ela deve é como se esse esquema ele já tivesse ali de antemão e todos os músicos que se propusessem a seguir esse movimento tivessem que aderir a ele exatamente daquela maneira. Isso vai ser motivo de crítica para o Adorno ao longo da década de 40 depois, né? Então, eu não sei se responde minimamente o que você trouxe, mas acho que não dá para falar de... Peraí que tem um comentário aqui, depois eu leio. Acho que não dá para falar de crítica social e nem de teoria estética no Adorno sem esse apelo à forma, né? Tanto a forma ensaio, que é a maneira como vai se dar o próprio pensamento dele, né? E a própria maneira como ele vai dispor os escritos dele, né? Quanto a forma na música e na estética. Não sei se responde minimamente. É bem lembrado, Rodrigo. O Lucas está aqui mesmo. Se o Lucas quiser falar alguma coisa. Oi, oi. Dá para ouvir direito? Tá tudo bem? Olá, sim. Boa noite, sou Giovanni. Vou tentar formar uma pergunta aqui. Filosofia não é minha área, então se for ficar meio estranho, dê um desconto. Que você comentou de uma certa crítica do Adorno em relação à totalidade. Eu queria fazer uma pergunta sobre como é que essa crítica se ele vê no sentido de se é um compromisso metafísico dele de, tipo, não há uma totalidade e tentar produzir uma totalidade ou inserir uma totalidade no seu sistema, na sua visão filosófica. É um equívoco de começo já, então se é uma hipótese metafísica que ele tem, ou se ele extrai essa hipótese de uma análise da história. Assim. Então, ele olha a história e fala, beleza, na hora que sempre a gente tentou fazer isso, ficou estranho, e o que a gente obteve tem sempre uma cara X, e essa cara X não interessa. Então, você tenta obter uma totalidade, a totalidade tem uma cara muito genérica, porque, bom, é uma totalidade. Então, não ajuda em nada. E eu pergunto isso por causa de uma coisa que eu sinto que é uma totalidade moderna, assim, moderna, atual, que considerando produções na internet, esse tipo de coisa, eu vejo muito na forma do meme ou na forma da recombinação que a gente tem uma totalidade quase exaustiva das possibilidades artísticas, assim. Você tem, tipo, na internet vai gerar várias variações, vários memes das mesmas músicas, então você tem sempre reciclagem das coisas e sempre quase como se a gente tem uma história da música, a gente tem um monte de coisa gravada, e a gente vai agora produzir todas as combinações possíveis, assim. É quase como um conjunto potência da música, você produz todas essas possibilidades, de maneira que você tem uma totalidade exaustiva, assim. É como se a internet, a produção tecnológica, hoje em dia conseguisse ser tão autônoma que ela consegue ver todas as combinações possíveis de música, e aí eu vou gerar tudo, e quando você vê, você já gerou, já está no arquivo já, e eu já integrei o que você tem. Eu queria fazer essa pergunta, e eu queria colocar uma comparação, e aí, assim, vou jogar isso, porque eu sei que não vai dar para desenvolver agora, mas acho interessante colocar, que é um artista, enfim, é um artista que eu estou muito obcecado, que é o D. Silvestre, que ele é um cara do funk. E o que é interessante, muito, muito, muito interessante nele, artisticamente, é como ele trabalha. Tem um álbum dele muito particular, que é um álbum que eu falo que não tem melodia nem ritmo, assim. Porque é um álbum que não tem letra, nem melodia, nem ritmo. Porque ele trabalha com frequências. Ele manipula as frequências, para começar.
E essas frequências ficam entre o que é uma batida e o que é uma nota, assim. Então tem um limiar em que você escuta, né, a frequência da batida e ela ultrapassa para ouvir a nota melódica mesmo. E ele fica trabalhando nisso toda hora, assim. Então tem músicas que são só essa coisa esquisita todo o tempo. No funk, hoje em dia, a gente tem muito combinações, assim. Então você tem muitas combinações de frases, tem, sei lá, você tem samples, assim. Tem samples que alguém usa em outro lugar, você vai lá o sample da pessoa, então você tem no funk uma combinação muito estranha. Hoje em dia, de tipo, a gente esqueceu todas as partes de sons, a gente tá pegando as ondas sonoras e pegando as frequências delas, experimentando as frequências e recombinando palavras das pessoas, assim. E tá num nível combinatório. Pra mim, a gente tem uma totalidade combinatória e uma música combinatória pra mim. É que eu falo isso pelo ponto de vista da matemática. E eu acho muito estranho tudo isso. Eu queria saber, sei lá, jogar isso na roda e saber o que se alguém pega ou se alguém tem interesse nisso. Tá, bom, eu vou arriscar uma resposta a respeito da. Eu não conheço esse artista que você me trouxe, nem essa modalidade, né, do funk, esse modo de fazer funk, eu não conheço mesmo, mas enfim, posso responder no que diz respeito a essa ideia de totalidade, né? Bom, não é uma ideia metafísica no Adorno, né? É muito mais atrelado à segunda hipótese que você levantou, de uma observação materialista, histórica, né? E quando ele diz totalidade, o Adorno, essa ideia de totalidade está atrelada tanto a uma ideia de sociedade, que é como se fosse mesmo um todo formado ou mantido em funcionamento pela lógica atualmente do capital, então é uma totalidade atravessada pela troca de mercadorias e quase como uma quase como não, a sociedade ela funciona dessa maneira, como uma totalidade composta por indivíduos e atravessada, grosso termo, tá? Atravessada por essa lógica de troca de mercadorias e, enfim. Por isso que ele vai dizer que, claro, não se trata simplesmente de pegar a ideia de totalidade e jogar no lixo, falar não, não existe. A sociedade aparece para a gente, ela tem um caráter de aparência, enquanto totalidade, nesse sentido, essa ideia de totalidade ela vai ditar sim a maneira como nós vivemos a sociedade. Então ela precisa ser considerada, mesmo que para ser negada. Por quê? Quando a gente pensa na totalidade social, ela implica no quê? Submissão a essa totalidade. A lógica de funcionamento das coisas. As coisas funcionam assim, eu preciso me adequar. Né? Então, sim, é uma concepção social por um lado, só que isso vai reverberar na estética enquanto expressão, né, desse social. Porque existe essa, né, a arte, ela expressa as contradições sociais na medida em que o próprio artista, enquanto sujeito, ele está, de certa maneira, ele depende dessa totalidade social, né? Então, isso vai, enfim, são vários os momentos em que isso vai, às vezes, até a reveria do artista se expressar no fazer artístico, no material que eu uso, como você citou aqui, né, o material, como a gente tem feito as melodias do funk, né, atualmente. Bom, essa discussão sobre o funk já levanta a bola para quem quiser falar aqui, eu já não tenho muito domínio no assunto, mas ela se expressa dessa maneira. Se a gente usa tecnologia, se a gente usa programa de computador, se a gente vai usar. Antes não tinha nada disso, a gente usava outros instrumentos, a gente usava outros materiais, então isso já é fruto de um desenvolvimento histórico e social, né? A maneira como eu disponho desses materiais, até que ponto a minha arte ela pode ser realizada de maneira X ou Y com base nas minhas condições materiais, nas minhas condições do indivíduo, no material do qual eu disponho, né? Então, é nesse sentido que a arte, em parte pelo menos, né, que a arte e a sociedade vão se relacionar, né? E quando eu falo em totalidade social e na arte que expressa essas contradições sociais, estou falando nessas contradições, né, nessa relação entre sujeito, objeto, indivíduo, sociedade, né? Não sei se isso responde a sua pergunta, mas enfim. Bom, eu vou. Boa noite a todos. Bom, como eu fui citado aqui, eu vou tentar contribuir. Primeiro, parabenizar vocês pela organização, Ariane pela aula. E
essa questão da totalidade realmente, né, é bem espinhosa, porque o termo, primeiro que é um termo muito polissêmico, né, então já ouvi, né, que a totalidade é o populismo da filosofia, né, cada um diz uma coisa, entende de um jeito, e por vezes é tido como algo pejorativo, né, mas tentando responder essa ideia de totalidade relacionada à música, no Adorno, eu acho que a gente tem que separar em 3 níveis, né, o que a gente poderia entender por totalidade nele, né. O primeiro nível é o nível mais concreto, digamos, do material musical, né. Então, o Adorno, quando trabalha o material musical, de alguma música em específico, ele está lidando não só com, obviamente, as notas e as relações entre as notas, a harmonia, a melodia ali presente, mas ele está lidando com o estado, né, de toda a produção, a cadeia produtiva da música naquele momento. Então, é esse material musical em relação à técnica musical da sua época, né? Então, nesse primeiro nível, que é um nível mais de análise musicológica, né, de, por exemplo, tentar identificar nesse material em que medida ele avança ou ele só replica, né, convenções já dadas, etc. Por isso que o foco dele nos dodecafônicos, né, no quão avançada era essa técnica, eu acho que aqui já mostra como o conceito de totalidade do Adorno tem uma espécie de negação de uma ideia muito estanque de totalidade que ele vai criticar, que é uma totalidade em si mesma, fechada, dogmática, né? É uma totalidade, na verdade, que transcende a si mesma, né? Ela tem um momento de superação, né? Então, ela é uma totalidade em suspenso, de certa forma, né? A própria dinâmica dessas obras, o material concreto delas, ele é analisado como um material avançado porque o detalhe nessas músicas, né? Então, determinada parte, determinada sessão, compasso, tem uma função diferente no todo, né? Não é apenas uma. O material musical dessas músicas não é apenas uma soma de partes aleatórias, né? Ou como, por exemplo, a indústria cultural funciona, uma parte de fórmulas que se juntam e produzem um resultado final. Mas é um detalhe que nele, no detalhe, está já o indício da totalidade, né? Por outro lado, o segundo nível é o nível da música como, que é um pouco o que a Ariane estava focando, né? A música como a expressão de um estado social concreto, né? A dimensão social do que a música traz, né? E não só como conteúdo expresso ou conteúdo engajado, mas como conteúdo musical mesmo, né? Então, são contradições sociais expressas musicalmente. Nisso também tem uma alusão a uma totalidade social expressa esteticamente. E como essas músicas, né, são músicas, né, as músicas pelo menos que ele vem como potências, né, estéticas do seu tempo, elas também são potências estéticas porque no nível estético elas superam a totalidade social no qual elas foram geradas. Tem esse mesmo movimento, né, de superação. E o terceiro ponto é a música como expressão artística mais capaz, em certa medida, de fugir da indústria cultural. Ele vai ter alguns textos em que ele fala, né? A música tem um motivo para ela ser, pelo menos a música que ele analisava, um dos aspectos da arte mais difíceis de serem colonizados pela lógica da mercadoria em seus nichos específicos, claro, né? Porque ela é uma arte que não tem a mesma expressividade do que as demais, né? Ela foge à expressão, ela tem uma dificuldade de, ela é anticonceitual, ela é antidefinição, ela foge de conceitos estanques, né? Porque a música não se realiza no espaço, ela se realiza no tempo, né? E o tempo também tem essa dimensão de escape. E aqui também vai aparecer a questão da totalidade, no sentido de que a música é uma expressão estética que já sem tempo, já fora do lugar, parece ultrapassada. Com a música, a gente poderia aplicar a mesma coisa que ele fala da filosofia no começo da teoria estética, né? Será que é possível fazer música hoje em dia, né? Ou é possível fazer filosofia hoje em dia? Porque a música, como expressão estética, ela também tem como norte uma superação da totalidade na qual ela se encontra. Então, acho que nesses 3 níveis, né, totalidade nos escritos estéticos, sobretudo sobre música do Adorno, é uma totalidade aberta, processual, na qual, e isso é bem hegeliano, né, ao mesmo tempo que o Adorno tem essas, né, ele vai sacudir o esqueleto do Hegel, né, ela se expressa no detalhe, né? Não é uma soma de elementos, né? O detalhe implode, né, em si, o detalhe traz consigo as contradições da totalidade. Enfim, era essa a contribuição. Obrigado. Obrigada, Lucas.
Mais alguém? Eu achei interessante, Lucas, isso que você mencionou sobre as partes, né, na sinfonia e como que isso vai estabelecer um contraste com a indústria cultural, né? Porque justamente, né, eu esqueci de mencionar, corri tanto com a exposição, mas esses elementos marxianos, né, da análise de indústria cultural, nos textos, aproveito aqui o gancho para expor, né, nos textos sobre o caráter fetichista da música e regressão da audição e sobre o jazz, é um pouco nisso que ele vai tocar, né, como que existe essa ausência de tensão entre o todo e as partes, né, então, no jazz isso vai se consolidar como uma espécie de estereotipia, né, mesmo esses improvisos, né, que costumam estar relacionados à música no jazz, eles acabam seguindo essa, essa totalidade da forma, né, essa especificidade da forma do jazz. E outra coisa que vai estar o tempo todo, ele vai trazer o tempo todo nesse texto, é o caráter de classe do jazz atrelado a essa distribuição do jazz como mercadoria, né? Então, se torna o jazz ele é relacionado a uma classe mais abastada, então isso faz com que, né, as outras classes consideradas mais baixas queiram consumir, né, o jazz. Ele vai estar nessa crítica do jazz, ele traz bastante elemento de crítica marxista também. E, sobretudo, no caráter fetichista da música na regressão da audição, essa relação entre todo e partes, né? Como que essas partes elas são reificadas, elas são alienadas. Ele vai falar um pouco disso quando ele fala de música no rádio também, como que a gente acaba focando não na processualidade da música, como ela chega aos nossos ouvidos, mas se detendo nessas partes, né? Então, isso é um elemento fundamental para diferenciar também. Não sei se eu... uma coisa que eu tinha esquecido de mencionar, ficou esquecida. Bom, alguém tem mais algum comentário, questão? Senão a gente já pode encaminhar para o final. Bom, acho que é isso, então. Aproveito de novo para agradecer todo mundo que participou do curso com a gente. Espero que tenha sido proveitoso. Se alguém precisar de ajuda com Drive, alguma coisa assim, podem mandar um e-mail, tá? E a gente auxilia vocês. Mas você quer falar alguma coisa? Não, eu só ia dizer, Eliane, questão da lista, né? Ela é automática, né? E em breve a gente vai repassar para a secretaria que organiza, né, o curso, né, enquanto instituição, certificados, enfim, a gente não tem previsão disso, né, isso é com eles lá, mas a gente contabilizou as presenças, né, as 75% de presença, se não me engano, né, e também os vídeos, né, as gravações, né, a gente fez um improviso aqui de gravar a tela pelo Google mesmo, enfim, pela plataforma do computador, enfim. E aí a gente vai disponibilizar. Infelizmente, a primeira aula não ficou gravada, a gente teve um problema técnico, acabou que não deu certo. E eu acho que é isso, assim, né? Não sei se alguém quiser comentar alguma coisa, enfim, fique à vontade também. Desculpa interromper, Viriana, achei que você tinha terminado. Não, imagina, eu ia passar a palavra para você já. Bom, é isso então, gente. Obrigada, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, valeu.